Porque se não tem descendente, não tem continuidade. Uma maldição sobre a família dos filhos. E uma maldição social, quando atirarei excremento sobre o vosso rosto. Quando ele diz lá, né, que desprezará a figura do sacerdote. Deixa eu achar aqui, verso 9: por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de quem? Diante de todo o povo. Veja, uma maldição social. O povo olharia para o sacerdote e o desprezaria, porque estaria vendo que Deus estava pesando a mão sobre ele. Visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrares parciais no aplicar da lei. Ou seja, eu vou torná-los, os fiz desprezíveis e indignos diante do povo. Há uma maldição social nessa história. Lembra ainda desse chamado aí para o arrependimento ou para a maldição? Apesar de Deus mencionar o castigo, nós vemos, já falei, que o objetivo era pela restauração. Deus queria continuar com o pacto, com a aliança com os sacerdotes. Se o não ouvirdes, para que a minha aliança continue com Levi. Esse era o desejo. Deus queria que os sacerdotes, primeiro, tremesse e temesse o seu santo nome, que ensinasse a verdadeira instrução, que agisse com santidade e justiça, pastoreasse desviando o povo da maldade. Resumindo, era isso. Mas o que os pastores estavam fazendo? Primeiro, não estavam temendo a Deus. Segundo, ensinando mentiras. Pode matar animalzinho cego? Pode, não tem problema não. Pode matar animal coxo? Pode, não tem problema não. Esquenta a cabeça, não vai morrer do mesmo jeito. Davam concessão que Deus não havia determinado nem dado competência a eles para fazer. Com isso não estavam agindo com santidade nem com justiça. Nós vamos ver mais para frente, o capítulo 2 continua, que esse povo até moralmente estava vivendo totalmente depravado pelo Senhor. E como fala o verso 8, através do ensino deles, eles estavam fazendo tropeçar a muitos. Ele não estava desviando o povo da maldade, inclusive estava conduzindo o povo a cair. Irmãos, tem muitos pastores fazendo isso durante os nossos tempos. Pastor, a Bíblia diz isso, não sei o quê, mas é pecado fazer negócio? Não, não é pecado não. Pastor, Deus fala para a gente ter uma santidade na presença dele. Será que se eu for fazer determinado trabalho, isso pode prejudicar minha santidade? Não. Quanto você vai ganhar? Ah, pastor, vou ganhar muito dinheiro. Não, se você está no dízimo, está tudo certo. Aquela história da tiazinha, né? Tiazinha disse que se converteu. Aí ia fazer como é que chama? Um ensaio fotográfico nu. Os irmãozinhos já ficaram tudo animados, né? Aí perguntaram para o pastor dela na época: mas peraí, ela não disse que é crente, vai tirar foto aí para uma revista masculina? É o trabalho dela, fazendo para a glória do Senhor, não tem problema. Claro, o cachê dela ia ser um absurdo, imagina o dízimo dela. Fazendo o povo desviar da verdade. Pastor, eu tenho a chance de ser um músico, vou ganhar mais dinheiro que muito pagodeiro aí. Mas o que você vai fazer? Vou tocar em bordel. Não, você tocando para a honra e glória do Senhor, depois você canta lá, entra na minha casa, entra na minha vida, lá no meio do show, não tem problema.
Você vai ganhar muito dinheiro? Vou. Você vai dar o dinheiro? Vou. Não tem problema. Pastores, ao invés de desviar o povo da maldade, conduzem o povo para a prática ilícita, pensando simplesmente em bênçãos terrenas. Não tem mais a história de ajuntar tesouro no céu. Eles vão ajuntar agora. E agora a nova é o seguinte: traga o céu para cá. A ideia nova é essa. Então, maquiado aí por essa perspectiva que deveria ser real, mas trazer o céu para cá na postura de santidade, na postura de justiça, na postura de, não da glória, da riqueza do céu, mas eles fazem na perspectiva da onda. Cuidado, irmãos, e cuidado, pastores. Concluindo, irmãos, a figura do pastor é importante, porque ela pode ser um instrumento de bênção sobre a sua vida, ou um instrumento de grande maldição, porque ele é mensageiro do Senhor. É a mesma perspectiva do Antigo com o Novo. Ensinar a palavra de Deus ao povo é a única maneira de fazê-lo se desviar da iniquidade. Vai dizer o reverendo Augusto Nicodemo na parte 68 do culto segundo Deus. Ensinar a palavra de Deus ao povo é a única maneira de fazê-lo se desviar da iniquidade. Irmãos, os pastores contam histórias, os pastores contam piadas, os pastores fazem anedotas, mas ensinar as escrituras está cada vez mais difícil de achar um pastor para fazer, porque a palavra confronta, a palavra exorta, a palavra corrige. É assim que diz Paulo lá para Timóteo: toda a escritura é inspirada por Deus e útil, ensino, ou seja, para correção, ou seja, a palavra vai confrontar, irmãos, e as pessoas não querem serem confrontadas. Aí o que o pastor faz? Tente. Trazem palavras de autoajuda, de motivação, de exaltação. Pois não? Tem tanta alegorização. A alegorização, claro. Exposição confronta. Quando há alegoria, cada um interpreta do jeito que quer, cada um escuta o que quer. Não é à toa que Calvino disse que a alegoria é do diabo. O que é isso? Claro, eu conto uma historinha, uma anedota aqui, você entende de um jeito, ele entende de outro, ela entende de outro, e cada um olha conforme o seu óculos e sai daqui feliz. Agora, quando eu exponho a palavra e falo, ou você me honra, eu vou jogar excremento na sua cara, quem que quer ouvir um negócio dele? Isso serve para você também, porque apesar de você não exercer a função pastoral, você como sacerdote universal, meu amigo, se você vem no culto não para honrar o Senhor, vai sobrar para todo lado. Porque Deus quer que você, como sacerdote, você apresente um culto agradável a Ele, santo, vivo e agradável. Apesar de estarmos aí na nova dispensação, como eu já disse desde o início, por analogia, a figura pastoral hoje ainda continua sendo o mensageiro do Senhor. E se eu não direciono o povo na adoração de modo reverente, santo, com tremor e temor diante de Deus, eu serei alvo de maldição. Se eu não conduzo o povo a compreender a instrução de modo imparcial da lei, sou alvo de maldição. Também sabemos, irmãos, que o sacerdote levítico já foi rejeitado e que Cristo, sacerdote da ordem de Melquisedeque, como eu disse há pouco, age para sempre. Está lá em Hebreus. Isso é verdade, mas não tira a responsabilidade daqueles que exercem a função pastoral. Isso ficou claro? Então a figura do pastor é importante, sim. Ele continua sendo o mensageiro de Deus. A figura pastoral hoje tem a sua vocação
e mantém funções específicas determinadas pela Escritura. Exige-se um padrão espiritual, social, familiar, cultural para exercer o ministério. É só você dar uma olhadinha lá em 1 Timóteo 3, em Tito. Em 1 Timóteo vai dizer: aquele que almeja que seu pai tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter aquilo, fazer isso, sua família tem que ser desse jeito, a mulher tem que ser desse jeito, os filhos tem que ser desse jeito, tem que saber administrar bem a casa, não pode tomar muita borrega, não pode. Tem um monte de coiseira lá. Mas você quer exercer a função pastoral, esteja ciente disso, hein? Senão, ao invés de ser um instrumento da bênção sobre o povo, você será um instrumento da maldição. O zelo pelo culto e pela ministração das Escrituras devem focar o exercício pastoral hoje, para que o povo de Deus seja abençoado e não amaldiçoado. A figura do pastor é importante hoje? É, irmãos. E dependendo da igreja que você está e do pastor que está na sua igreja, vá para outra igreja. Se você não vê no seu pastor posturas para direcionamento de um culto teocêntrico, que honra e glorifica apenas ao Senhor, que tenha Cristo no centro como suficiente para a salvação do pecador, amigo, mude de igreja. O pastor vai me amaldiçoar, pastor. Torce para isso, porque se Deus falou assim, se ele é picareta, se ele te abençoar, ele transforma em maldição, então qual que é a lógica? Se ele te amaldiçoar, Deus vai te abençoar, meu amigo. Sai sem nenhum problema.